Iniciando as gravações aqui para a apresentação do curso EAD, Universidade Católica, e eu vou abrir minha apresentação agora. A minha apresentação, vamos iniciar todo o trabalho. Eu sou Vinícius Covelini, estudante da Faculdade Católica Paulista. Eu estou fazendo aqui o trabalho de extensão multidisciplinar 8, 2025A. Legislação aplicada à implantação de uma vinícola. O tema escolhido vai ser da Vinícola Tabocas, a minha vinícola, e eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva para esse trabalho. Peço desculpas pelo áudio, que nós estamos aqui apanhando um pouco para adaptar e configurar o áudio, e estamos chegando aí. Acho que agora está chegando um momento bom. Sobre a minha formação é como administrador de empresas pela Universidade Católica, pela Universidade de Vila Velha. Sou formado como sommelier profissional pela Academia do Vin, professor Franklin Bittencourt. Também tenho uma formação em viticultura e enologia, uma especialização esperto nella gestione di piccole e média impresa, que eu formei em Padova, na Itália. Também fiz uma especialização em enoturismo, tá? Isso no Vêneto, pela Raccoldiretti. E atualmente sou o presidente da Associação dos Viticultores de Santa Teresa, no município de Santa Teresa, Espírito Santo. Então, a cidade escolhida para a atividade foi Santa Teresa. A Santa Teresa é uma cidade bastante conhecida a nível até de mundo, porque aqui foi onde nasceu, onde travou as lutas do nosso famoso naturalista Augusto Husk, ele que é engenheiro agrônomo, advogado e um botânico excepcional, e durante muitos anos defendeu a questão da natureza, nossa região. Também fez trabalhos bastante importantes à frente do Museu de Biologia Belo Leitão. Tem bastante publicações e periódicos aqui, tanto climático como de observações da Mata Atlântica, né, da fauna, da flora, enfim. Ele tem vários livros publicados nesse sentido e já é um nome extremamente consolidado no mercado internacional. É uma referência para nós, nossa cidade também. Então, é uma cidade muito bonita, é uma cidade de apenas 25 mil habitantes. É uma cidade hoje que tem uma proximidade com o centro da Grande Vitória, que é o centro metropolitano. É uma cidade que é muito buscada pelo turismo, principalmente pelo turismo de clima, de montanha e pela sua gastronomia. Santa Teresa tem a singularidade de ser a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no Brasil. Esses imigrantes de Trento, que aqui chegaram em 1874, há exatos 151 anos da imigração, e esses imigrantes chegaram aqui, foram considerados por uma carta que eles encaminharam para o imperador como a primeira imigração no Brasil, né? E esse registro histórico foi feito essa avaliação pelo Dr. Renzo Grosselli, um historiador extremamente importante, italiano, quer dizer, imparcial, e que observou que, diante de todas as cidades que contemplavam também o título de primeira cidade colonizada, Santa Teresa havia sim esse recurso a mais para provar que foi a primeira cidade de colonização italiana. Santa Teresa, então, leva em sua cultura e suas tradições religiosas, enfim, a viticultura é uma base extremamente forte, o vinho. Nós temos também a questão da gastronomia local. Tudo isso consolida o potencial da cidade para a questão da enologia. Temos aqui um clima e um potencial agrícola fantástico, porque nós temos um clima, um período eco-seco muito bem estabilizado entre maio a setembro. E nesse período, nessa janela, nós podemos produzir uvas com extrema qualidade, né? Temos uma característica de solo, é um solo areno, argiloso, é um latossólico, polisólico vermelho e amarelo.
de média fertilidade, de alta drenagem, são solos excepcionais para o desenvolvimento da viticultura. São solos ricos em ferros, como o Pomerol francês, e são solos que propiciam aí uma ampla aptidão de cultivos de vinhas. Temos a cultura principal do município, que é a cafeicultura. A cafeicultura ocupa seus mais de 5.000 hectares plantados e espalhados pelo município. É a principal atividade econômica agrícola. É a atividade que consolida grande parte da mão de obra local, que vive dessa atividade. E é o destaque do município, né? Porque o município tem áreas de 150 metros de altitude a 1.100. E o café está em todas elas. Do café Conilon até o café arábica, né? Até cafés que pontuam e originam cafés de bebida de alta qualidade. E a gente, vou coloquei um pequeno exemplo de terroir, né? Que é o que a gente chama de terroir, que é um conjunto complexo de solo, clima, situação e ambiente da vida. Nós vemos que sobre essa base a cidade está bem consolidada nesse sentido. Porque nós temos a questão cultural, ambiental, porque temos uma aptidão térmica, uma aptidão térmica interessante para a atividade, a janela da produção em dupla poda, o solo que tem uma aptidão excelente, a situação também favorável, né? A proximidade com os grandes centros econômicos, o turismo, enfim. Então, são um conjunto de fatores que levam a uma maior probabilidade de chance de sucesso para a atividade de nossa região. Aí aqui são boletins antigos do Melo Leitão, que é o museu, hoje pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E lá existem muitos periódicos agroclimáticos e avaliações que ficaram registrados na história, né? Então nós temos aí um zoneamento climático do café, que é bastante antigo, a identificação das bacias hidrográficas, enfim. Aqui eu tenho um pouquinho a questão mais antiga, histórica, entre 39 e 48, dos períodos de insolação da região. Nosso período de insolação maior é no período de maio a outubro, tá? Onde também a nebulosidade é menor e a evaporação também é até um pouco maior. Bom, aqui já observando novamente essa questão do período ecosseco bem consolidado no município, que vai de abril a outubro. Nós também observamos aí a baixa pluviometria a partir de abril, tendo as mínimas aí em setembro, em agosto, né, períodos ideais para maturação e colheita da vinha. Aqui são as pluviometrias das bacias, né, que englobam a região. Nossa região está mais localizada ao centro-oeste do estado do Espírito Santo. Então, uma região tem uma média de 956 milímetros, enquanto outras regiões têm uma pluviometria relativamente maior. Se a gente for ver em São Mateus, por exemplo, chega a 1.500 milímetros, é porque já está próximo ao mar e tem uma influência marítima maior. E aí a gente vai observando aí as precipitações do município, onde é mais próximo do litoral tem uma pluviosidade maior, onde é mais baixo, a pluviosidade é bem menor. Dito isso, o município vem desde a década de 80 já se estabilizando como produtor de uva, principalmente na década de 80 com o ressurgimento da cultura através da Niágara Rosada, que ela se consolidou como uva de mesa para abastecer os grandes centros comerciais. Aí o INCAPEC, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, ele fez um trabalho muito interessante aí com a criação do polo, e fez estudos climáticos e as zonas de aptidão para a atividade da viticultura no nosso estado, né? E identificar a nossa região, principalmente da vinícola Tabocas, como área apta à atividade.
Então, aí tem um balanço geral, né, do clima, a questão hidrológica, que a gente tem aí 70% da precipitação concentrada no verão, principalmente aí no mês de novembro a janeiro, né? E sendo o restante do ano, principalmente nos meses de inverno, um déficit hídrico. Aqui a gente observa esse déficit hídrico de perto, mês de maio e junho, por vezes julho e agosto também, bem acentuado o déficit hídrico, tá? E uma precipitação já concentrada no mês de outubro e dezembro. Uma queda entre janeiro e fevereiro, que é normal um veranico, que dá aqui, e nesse veranico a gente aproveita para fazer a dupla poda. A poda de formação vai ser feita em fevereiro e março, e a poda, desculpa, a poda de produção vai ser feita em fevereiro e março, e a poda de formação vai ser feita em setembro. Então a gente usa essa estratégia para que a uva venha sempre sob colheitas invernais. Diferente de outras regiões, nós fazemos a poda de produção aqui mais tarde um pouco do que o pessoal faz aí na Minas, no sul de Minas. Eles fazem entre janeiro e fevereiro. Nós fazemos aqui em fevereiro, março, tá? E fazemos a colheita mais tarde também que eles. Temos aí uma certa vantagem com relação a essas outras regiões por uma menor pluviosidade, né, durante esse período. Então, a amplitude térmica também é espetacular para a nossa região. Aqui a gente já observa aí a precipitação novamente, a ETP também é alta durante esse período. Aqui já considerando as temperaturas, a temperatura máxima, as mínimas no município, a gente tem as mínimas aí que beiram os 12 graus, a média das mínimas, né? Porque a mínima absoluta pode chegar a 8 graus, mas a média das mínimas que chega aí aos 12 graus entre junho e agosto. E isso aliado a temperaturas aí que vão até os 23 na média, mas pode chegar aos 26, 27 graus, os picos, né? A gente pode chegar até 18 graus de amplitude térmica, 19 graus, e num período extremamente seco. Então, nós temos temperaturas excepcionais para vinhos de alta qualidade. Uma característica interessante na nossa região é que nossas noites são mais longas que os dias. Nossos dias têm cerca de 11 horas de luz e as noites 13. Isso faz com que as uvas amadureçam mais lentamente, preservando principalmente a acidez. Uma acidez málica geralmente é alta na nossa região. E isso possibilita que a gente colhe a uva um pouco mais tarde, com acrescente mais valores em polifenóis, em açúcares, sem desequilibrar a uva e o vinho no final. Então, como eu havia falado, nós temos aqui desde o relato histórico, que é o fundamento da enologia da região, que é a etnia, a cultura, a tradição, e vem desde o século XIX. Esses imigrantes vão trazer estacas de uvas fincadas em batatas para ser plantadas. Até hoje a gente acha remanescentes desses materiais aqui pela região, né? Uvas plantadas assim perdidas em quintais, esses remanescentes. Depois de um tempo aqui, logo no início da migração, a gente começa a ter a monocultura do café, que vai predominando sobre a viticultura, e uma volta mais definitiva na década de 80, com a reintrodução da Niágara Rosada. Nós tivemos também um destaque aqui para a uva 122, que é o máximo. O problema desse híbrido, que é o híbrido de Syrah com Sable, é que ele tem um Brix muito baixo, né, teor de açúcar muito baixo, então ele originava vinhos não tão estruturados, não tão alcoólicos, e aí acabou que ele perdeu o interesse, né? Acabou que se plantou as viníferas, desenvolveu muito melhor, sobressaíam, tem produtividade, então acabou que ele ficou um pouco de lado. Desses fundadores que resgataram a nossa história aqui, temos o senhor
esse senhor aqui, que é um dos fundadores, aí uns que resgataram, seu Luiz Batiste, resgataram a atividade da viticultura no município, tá? Já existiam outros produtores antigos aqui, eu cheguei a conhecer o seu Melício Montebeller, com produção de moscatel, tinha uns moscatel de Hamburgo aqui que dava 40 centímetros de cacho, uma coisa extraordinária. E para a região do Vale do Tabocas foi um renascimento da viticultura com a Niágara Rosada. E novamente ela se estendeu. Hoje nós temos no município 11 vinícolas registradas e que atendem esse setor do enoturismo. Então, nós temos aqui na região uma consolidação da Niágara no período de 2003 e 2006, a produção no inverno com plantio de novas áreas. Depois nós tivemos um reconhecimento do Estado do Espírito Santo na atividade. Entre 2006 nós tivemos os plantios de uvas finas, Cabernet, Chardonnay, Syrah, Prosecco, enfim. Vários uvas finas foram reintroduzidos no município. E a identificação dos microclimas propícios ao desenvolvimento da cultura de variedades viníferas, né, com amplitude térmica, com precipitação, com solo, com fotoperíodo, umidade do ar e todos os aspectos culturais que venham a beneficiar a atividade da nossa região. A dona Hélida Brum, que ela é produtora também de suco, de vinho, aqui com a uva Cora, BRS Cora, um híbrido desenvolvido pela Embrapa para suco, e desenvolvendo, ela faz vinho também com essa uva e tem tido muito sucesso, principalmente na área do turismo, enoturismo. Bom, um marco importante para a consolidação da viabilidade econômica das vinícolas foi o vinho artesanal. O vinho artesanal consolida a atividade na nossa região, que estava tudo na legalidade, ele começa a ter o registro das vinícolas, né? Que antes os desafios eram muito grandes, até hoje são grandes, né? Que é a dificuldade de pescar produtos, uma falta de regulamentação, comércio legal, tudo isso vinha antes do registro, né? É claro que o registro hoje ele traz os benefícios, a gente fala, mas falta políticas públicas ainda para poder facilitar a comercialização desses produtos. Está muito restrita a produtividade a produtores rurais. Então a gente vê que na Europa tem um acesso muito mais fácil de pequenos produtores para escoar a produção, e aqui no Brasil há uma grande dificuldade, uma dificuldade geral, legal para poder arcar com o sucesso da atividade, né? Então, falta ainda realmente uma legislação específica, falta uma facilidade para aquisição de capital de maquinaria, políticas públicas que venham beneficiar a atividade. Então, os avanços, como eu havia citado, são vinho artesanal, apesar das muitas dificuldades, porque não tem um CNPJ, muitas vezes há dificuldade de escoamento de produção, enfim, há uma série de restrições, mas ele ajudou ao menos, fazer o registro do Ministério da Agricultura, né? E a iniciar o enoturismo na atividade, né, das vinícolas. Houve realmente uma simplificação do processo? De certa forma, houve uma mais orientativo, né? O pessoal do Ministério da Agricultura passou a orientar melhor o registro da atividade. Ah, existe um registro que não tem necessidade de CNPJ, mas o CNPJ faz falta também na hora de você vender. Então, ao mesmo tempo, tem que ser criado um CNPJ para a agricultura familiar, porque ou tem que ser feito de uma forma que não inviabilize a atividade, né? Tem um range que dê para a atividade progredir, né, para desenvolver. Ela, com certeza, ela é uma atividade que mantém o jovem no campo, que dá uma perspectiva de futuro. Realmente, ela tem uma boa perspectiva nesse sentido. Enfim, é uma atividade que gera renda, que muda a cultura do município, envolve a gastronomia municipal, enfim, tudo isso. Bom,
no que a gente coloca esse enquadramento da formalização fiscal como microprodutor rural na Receita Estadual, nós conseguimos aqui, eu era presidente da Agroindústria Artesanal Rural de Santa Teresa, que é a Proast, e eu fiz um pedido junto à Secretaria de Estado para poder fazer as notas fiscais com o bloco produtor. E nós conseguimos isso, fomos contemplados. Hoje nós conseguimos lançar a venda como produtor rural, né? E já ajuda bastante, né? Já deu um bom auxílio. Aí a Secretaria de Estado deu para a gente uma isenção de ICMS, que é bem bacana, aí que fomentou a atividade, né? Bom, enfim, como eu havia dito anteriormente, o enoturismo é um pilar, aí 90% das vendas está aí centrada no enoturismo, tá? É uma atividade extremamente rentável, sustentável e que dá essa, esse gás aí para poder as vinícolas aqui da região, são 11 vinícolas registradas, poderem aí continuar a atividade. Bom, vamos na análise da concorrência nacional. Enfim, realmente nós temos aqui no Brasil em torno de 8 empresas aí, no máximo 10 empresas que concentram a produção de 70% da produção nacional de vinho fino. O que para mim eu já observo isso como um monopólio, né? É um monopólio estabilizado, é um oligopólio, desculpe, um oligopólio estabilizado e que muitas vezes que a gente já conhece do que foi feito no leste europeu e na ex-União Soviética, esse modelo de grandes corporações não tem a mesma plasticidade, a mesma dinâmica, por vezes, para poder manter produtos muito inovativos no mercado, né? E quando nós observamos a Europa, e o sucesso da viticultura europeia, que eu entendo, são os pequenos produtores, como em Borgonha, como em Bordeaux, como na Itália, como em Portugal, que têm um acesso maior à criatividade e se adequam melhor ao aspecto cultural e gastronômico de sua região. Esses produtos de grandes empresas, eles tentam criar esses produtos standards, produtos padrão. Eu entendo que eles têm, com certeza, um produto de massa, que é um produto que tem um custo menor de produção, tem toda uma estratégia, mas, ao mesmo tempo, são produtos mais genéricos, assim, que por vezes não vão ambientar a gastronomia local, né? Enfim, e por vezes são produtos quase caricaturados, né? São uma caricatura, não tem muita identidade, não tem personalidade, não é um Betu, não é um pequeno produtor que tem um diferencial exímio, né? Eu lembro que lá na Itália as grandes premiações, as grandes pontuações vinham sempre de pequenos produtores, né? Foi por isso que o Prosecco mesmo, onde eu estagiei e trabalhei, é um produtor de 3.000 litros de vinho. Ele ganhou como o melhor Prosecco da região. Então, esse modelo é totalmente aplicável aqui, totalmente aplicável, né? Só é uma questão de ter uma visão política pública que incentive a formalização e depois incentive a manutenção dessas pequenas famílias na atividade, né? Eu não estou dizendo aqui para a gente ser uma Borgonha, porque até a Borgonha realmente é extremamente pequena, né? Por seus produtores, mas uma situação que não venha se consolidar como é hoje, um oligopólio onde 10 empresas dominam 70% do mercado. Então, enfim, essa minha visão, tem mercado para tudo. Com certeza tem mercado para tudo, né?
A gente vai observar, é um mercado extremamente dinâmico, um mercado tem muita moda, né? Tem muitos altos e reveses. Ah, por vezes os produtores do sul, a gente sabe as dificuldades climáticas deles, que há momentos que eles cruzam os braços para que não podem fazer nada contra a chuva, né? A chuva destrói os vinhedos completamente, acaba com toda uma produção. Há safras medíocres no sul. Ao mesmo tempo, tem safras boas, né? Também no Rio Grande do Sul, safras muito boas. E nós temos aqui uma produção que está surgindo, que é a viticultura tropical. Eu não deixo de citar, a dupla poda está sendo identificada como algo exclusivo, mas na verdade ela é uma variante do que algo que sempre existiu, que é a viticultura tropical. Só que aqui, como no meu caso, tem uma viticultura tropical de altitude, então tem um período mais frio, um pouco mais frio, com amplitude térmica maior do que a região tropical tradicional, né? Não há limitação de poda, eu posso podar em qualquer mês do ano, mas para mim, o que favorece uma alta qualidade seria os meses de inverno. Assim como a miolo também no Nordeste, faz com a uva Testard e colhe ela no inverno também, com uma colheita ao ano, com a Syrah deles, tem um ótimo sucesso. Assim também como a Rio Sol também está produzindo bons Syrah, produzindo uma vez ao ano, também no inverno. Então, esse pacote tecnológico que nós vemos da viticultura tropical é a base que consolida toda a nossa região. A gente não está inventando nada muito novo aqui. Aqui é o que Petrolina faz há 40 anos, que já produz há 40 e 50 anos quase produzindo uva vinífera em Petrolina, nas regiões. Então a gente só está adequando, ajustando. Nós mesmos não aprendemos a trabalhar com uva em uma poda escalonada, uma poda de produção, através de um convênio com o Centro Nacional de Pesquisa do Vivinho, a Embrapa o Vivinho, de Jales. Foi Jales que transferiu a tecnologia. O trabalho do Murilo Albuquerque, suas publicações, periódicos, trabalhos de pesquisa, são extremamente importantes para a base de vinhos de excelência de alta qualidade. Mas a tecnologia da dupla pólvora já existia, né? Só foi mesmo um manejo. O que eu discutia com o Murilo no passado era o uso de ferramentas que nós já tínhamos aqui. Usar as ferramentas biológicas que nós tínhamos, que é os porta-enxertos aqui, tropicais, né? O IAC 572, o 766, o 313. E por quê? Para evitar que houvesse o estresse abiótico, uma queda de produtividade, uma queda de longevidade. E se discutir, não, mas vai perder qualidade. Não perde qualidade. Eu tenho visto aqui, tem ganhado vários prêmios. As uvas estão excelentes, excepcional qualidade sensorial. E são porta-enxertos aí que já são estabelecidos no mercado há décadas. Não tem que inventar muita coisa, né? A gente busca uma solução europeia, nós já temos solução aqui. É só usar essa tecnologia, já está mais do que estudada. Bom, aí nós vamos para a concorrência internacional. Concorrência internacional, nós temos aí vários aspectos, né? Desde que o uso de ferramentas biotecnológicas ou de ferramentas tecnológicas de defensivos agrícolas, que eles têm um registro de moléculas modernas e nós não temos aqui na nossa região. A gente vê o Chile, a Argentina, Uruguai, a Europa usando essas ferramentas tecnológicas de defensivos, e nós aqui, por uma questão provavelmente de custo operacional dessas empresas, ou mesmo de um não interesse das empresas vender esses produtos para o Brasil, né? Criamos uma burocracia excessiva nesse aspecto, né? Uma burocracia que impede nós adquirirmos esses defensivos de última geração, tá? E ao mesmo tempo nós compramos produtos que usam essa tecnologia, né? Importamos aí vinhos da Europa, do Chile, da Argentina que usam defensivos não registrados no Brasil. Então, é claro que isso diminui o custo de produção para eles, aumenta a produtividade, tem ganhos,
tem ganhos sobre isso. Isso é um diferencial que o Brasil tem que olhar, nós temos que analisar que é uma concorrência desleal, né? Fora a questão ambiental. A questão ambiental, a Europa não tem nem, o produtor rural europeu nem se atém à questão ambiental, né? E aqui nós temos normas burocráticas ambientais extremamente rigorosas, provavelmente as mais rigorosas do mundo são as do Brasil, né? Então, isso também é um aspecto. Concordo que tem que se preservar, tem que se ter uma consciência, mas existe também excessos. E esses excessos a gente não vê no mundo. O Brasil não é uma ilha, o Brasil concorre com as portas aí os portos estão abertos, né? O Brasil não está isolado do mundo. Então, há uma adequação e observar que muitas vezes eu vejo que há interferência do lobby internacional até para prejudicar o agronegócio brasileiro. Isso aí é bastante evidente, porque não traz benefício nenhum à sua burocracia. E nós temos que nos atentar a esse tipo de problema, né? Porque esse tipo de boicote, e através das associações e das entidades de classe, lutar contra essas injustiças que são feitas aqui no nosso próprio território. Para quê? Para que nosso potencial de agronegócio, que é com certeza a vocação do Brasil, né, alimentar o mundo, o Brasil tem uma vocação excepcional, uma disponibilidade aqui de recursos naturais fantásticas no nosso mundo tropical para a produção de alimento. E no vinho também. O vinho está só no embrião, né? Claro que a gente vai observar que a dupla poda é mas é mais cara o processo de produção. Sim, é mais caro. Mas você tem um produto diferenciado. Você tem um produto que agrega valor em qualidade sensorial, em acumulação de polifenóis, em equilíbrio, em açúcares, enfim. São produtos que no final ele vai ter algo diferente, até nível de mundo. Nós também temos observado as grandes dificuldades climáticas que a Europa vem sofrendo para produzir vinho, por vezes perdas gigantescas na Europa por vinho, né? A Europa voltando aí à produção que era na década de 50 de volume de uva, de vinho. Também eles têm uma crise hoje de consumo interno e uma crise de vendas também no mercado. E isso tudo pode abrir janelas de oportunidade. São janelas de oportunidade que a gente tem que observar, analisar e enxergar os caminhos a serem trilhados. Dito isso, a gente coloca a PIV, que é essas uvas híbridas de última geração, incentivadas de certa forma pela União Europeia para diminuir o consumo de defensivos na viticultura. A gente lembra que a viticultura é a maior monocultura do mundo. Ela está assentada ali, se estende por toda a área do continente europeu. E a uva PIV vem para mudar tudo isso, porque ali a gente vê que a característica sensorial é igual ou superior a uma casta da mesma, a casta da qual ela se faz ali um parentesco, né? Faz uma correlação. Ela tem uma qualidade ímpar, fantástica, e uma resistência à doença também. Então, você tem aí qualidade, produtividade constante, custo de produção mais baixo e uma plasticidade que você pode plantar esse material em qualquer parte do mundo, praticamente. Então, você abre aí um leque de fora do comum, jamais observado nos últimos anos com a uva PIV. Só que temos que observar se realmente é tudo isso que dizem que é. Eu ainda não experimentei uma PIV, nem todas, né? Só os materiais que a Embrapa desenvolveu. Aqui eu tenho em mãos um Cabernet Eidos da vinícola do meu primo, do Christian Corbellin,
do Herda e Carraro e do Corbellini, né? E essa uva é a Cabernet Eidos, safra 2023, envelhecida em Carvalho francês e atingiu naturalmente, sem nenhuma intervenção, 13,5% alcoólico. Então, é uma uva bastante interessante e a gente vai fazer as avaliações sensoriais desse vinho aqui. Aí eu coloquei o tripé para vinhos de alta qualidade, né, que é a questão da alta concentração de polifenóis, principalmente para tintos, né? Então as regras de lograr, nós temos uma regra de lograr uma alta concentração de polifenóis, uma vinificação que os extrai e uma elaboração que os fixe. As uvas que a gente trabalha na nossa região, que é o Alvarinho e Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é uma uva emblemática, já muito bem estabelecida no mercado mundial, fruto do cruzamento entre Cabernet Franc e Sauvignon Blanc. Extremamente conhecida em Bordeaux e plantada no mundo inteiro. Aqui na nossa dupla poda, com a colheita invernal em agosto, eu tirei uma uva extremamente equilibrada na planta, sem os mínimos de desidratação, e ela com 30 brix. Um vinho espetacular, um tinto retinto, uma cor violeta, de alta intensidade, um bom pH, boa acidez e um vinho de 16% de álcool, com 10 gramas de açúcar residual. Quer dizer, são vinhos que demonstram o potencial da nossa região vitícola para vinhos de alta grama, de alta qualidade. Eu tenho Alvarinho, somos o único produtor no Brasil na dupla poda de Alvarinho, de colheita invernal. Acabou que esse material veio acidentalmente para o nosso vinhedo. Compramos um outro material e chegou esse, mas conseguimos aclimatar essa cultivar aqui com colheitas também invernais em julho, né? E ano passado tiramos um alvarinho aqui com 26,2 brix, atingindo 14,7 de álcool. Então nós temos dois vinhos nobres de Cabernet, um Cabernet e um alvarinho, do qual nós fazemos a verificação com casca. Então é um alvarinho orange. No passado fizemos uma análise de Reverastrol, que revelou um Reverastrol alto de 6,17 mg em relação às outras regiões do mundo. É um Reverastrol bastante interessante. Aí, com tudo isso somado, nós temos aí os grandes resultados, tendo as medalhas de prata, com destaque na imprensa. Também outro destaque na imprensa, surpreendendo o nosso mercado nacional. E as medalhas, aí primeiro as medalhas de prata em 2019, depois medalha de ouro em 2020, as medalhas de ouro com a safra 2019-2020, atingindo os 92 pontos da WA, na Wines Brasil, na Wines of Brasil. A dica de harmonização do alvarinho que a gente dá é com a nossa, totalmente harmonizado com a nossa gastronomia local, com os peixes, com as buquê capixaba, com bacalhau, com as carnes brancas, até mesmo com carnes vermelhas, desde que não haja muito molho, sua acidez é perfeita também, até para um churrasco. Então tem uma versatilidade fantástica no vinho branco. A gente sabe que hoje o consumo de vinho branco é alto na Europa e falta ainda crescer bastante no Brasil, tem potencial. Bom, enfim, eu fico por aqui. Agradeço a oportunidade de estar apresentando esse trabalho e obrigado.